Então, na nossa agenda, eu coloquei atividade, fórum, que está pendente para alguns, né? Ou melhor, está pendente para a maioria dos alunos, mesmo os que estiveram presentes na semana passada, porque ficou faltando a segunda parte. Então, mais uma vez, eu gostaria de falar para vocês para atenção na leitura da tarefa. Por quê? Lá na tarefa, eu fiz um banner, né, como se fosse um cartaz, e nesse banner está tudo muito bem explicadinho. As 3 questões que vocês precisam responder e o que deve ser feito. Então, o que você deve fazer? Você deve postar as respostas, né, do que foi perguntado. E, em segundo ponto, ler as publicações dos seus colegas, escolher 2 e fazer comentários nessas tarefas. Então, está muito claro no banner. Então, precisa ler e se atentar, né? Porque eu sei que vocês, no final da tarde, vocês já estão bem cansados, a mente já está bem esgotada, porque vocês passaram, né, por uma manhã de aulas, o descanso entre uma e outra é pequeno, mas precisa atentar para não ficar nada pendente para a próxima semana. O fórum, eu deixei ele aberto até a próxima sexta-feira. Por que que eu fiz isso? Porque o fórum, como eu falei ainda há pouco, é um fórum de discussões e eu quero ver a interação entre vocês. Como eu falei ainda há pouco, olha, o Luiz fez um comentário na tarefa, lá na publicação do Clifton, e o outro comentário do Luiz foi na publicação da Ana Luísa. A Ana Luísa vai ler, né, o que o Clifton, o que o Luiz fez de comentário para ela e ela pode retrucar. Se de repente ele tiver escrito alguma coisa que ela não concorda e tudo, e pode sim dar uma resposta. Então, legal é isso. É legal essa interação, onde você vai ler, é como se fosse uma publicação, vamos dizer, lá numa rede social, que alguém fala alguma coisa, comenta na sua postagem, e você vai lá e dá um retorno para essa pessoa, né? Se você sentir vontade, claro. Mas eu deixei aberto até o próximo dia 21, justamente para isso, porque eu quero ver a interação entre vocês, né? Eita, Raniel, já foste lá fazer... Que bom, é jogo rápido, né? Tá bom, então. Deixa eu ver o que a Ana Luísa falou aqui. Tá. Foi só sobre o microfone. Então, é interessante isso, tá, gente? Aí volta, vez ou outra, volta lá na tarefa, vê se alguém fez comentário na atividade de vocês, na publicação. E aí fica legal isso, porque é a comunicação que vai começar a fazer com que vocês se entrosem mais. Vocês são de 3 municípios diferentes, Belém, Altamira e Marabá. Olha que bacana, gente, vocês podem conhecer alunos do ensino médio de outra cidade, né? E manter uma amizade, quem sabe, né? Como eu falei, eu acho que no primeiro dia de aula, eu comentei com a turma que eu tive uma turma de aprendizagem, que é o Jovem Aprendiz, que eram 17 municípios diferentes. 17. Aí tinha Juruti, tinha Barcarena, tinha Salinas, tinha Breves no Marajó. Então, foi muito legal, assim, porque os alunos... assim, era 1, 2 no máximo de cada município, mas eles fizeram amizade. Então, é nesse momento que vocês podem conversar, podem entrar no chat, conversar um com o outro, até mesmo tirar dúvida. Então, o ambiente, ele nos proporciona isso. Esse ambiente de aprendizagem, essa plataforma, ela nos dá essa condição de conversar, de interagir, e é muito legal. E o objetivo do fórum é isso. E daqui em diante, até o final dessa etapa, ou até mesmo do ano, a gente vai ter outros fóruns de discussão. Então, vocês precisam se acostumar com essa metodologia, né? Para a gente poder ir se conhecendo, interagindo, não somente com essa coisa fria, né? Ah, eu escutei o que a professora falou, vou postar. Não, a gente precisa interagir, né? E aí fica muito legal, fica muito melhor.
O século XXI é o século que nós estamos, claro, né? E ele já vem com grandes mudanças. Eu creio que vocês devem ser nascidos entre 2005, 2006, talvez alguns em 2004, pela idade, né? 14, 15 anos, acho que não tem ninguém com 14. 15 anos, 16. Mas, assim, vocês já nasceram em uma geração com acesso a informações de forma, assim, quase que ilimitada, né? Então, vocês já estão vivendo uma era que, vamos dizer, há 15 anos atrás era impensável. Até mesmo há 10 anos atrás, hoje existem situações que eram impensáveis. Por exemplo, você vota, vai votar e você não leva mais o seu título. Você pode levar o título, o e-título, né? Era impensável, porque o título era aquele documento que era, né, era obrigatório você levar numa eleição. Aí tá, lá na eleição te dão um comprovante que você foi à urna. Esse comprovante, gente, era um papelzinho tão pequenininho, ainda dão até, mas assim, é tão pequenininho esse papel que qualquer pessoa perde. E aí, muitas das vezes, você vai participar de um concurso público, participar de uma seleção de emprego e é exigido esse comprovante, o comprovante que você participou da última eleição, senão você não pode, vamos dizer, assumir aquele cargo. E aí, hoje, o que você faz? Não guarda mais, não precisa, não é obrigado mais guardar esse papel. Tu vais no site, né, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e lá você emite uma declaração. Então, a evolução, né, do trabalho, a evolução de tudo que a gente faz na nossa rotina é muito grande, né? E por trás disso está toda uma situação tecnológica. Então, nós precisamos, os profissionais, né, todas as profissões, independente de qual seja, precisa estar muito alinhado com a questão tecnológica, né, que está aí gritando para a gente. Mas, antes de nós falarmos, né, dessa questão do que estamos vivendo hoje, do século XXI, deixa eu só tirar um instantinho. Deixa eu voltar aqui. Eu quero que vocês enxerguem desse jeitinho mesmo. Eu vou aqui no chat ver se alguém falou alguma coisa para mim. Tá. Então, voltando aqui. Estão enxergando bem? Sim ou não? Aí, a história do trabalho, né, que eu quero contar primeiro para vocês. Ao invés da gente já falar do século XXI, a gente precisa entender toda a origem. Eu sei que vocês já devem ter estudado isso em sociologia, na história mesmo, mas é bom a gente focar no trabalho. O primeiro detalhe, gente, é que o trabalho, ele vem de uma palavra que tem origem no latim, e essa palavra, que é tripalium, vem de outra palavra latina chamada tripalus, que significa 3 paus. Se vocês forem prestar atenção aqui nessa imagem, você enxerga 1, 2, 3 paus. 2 em formato de X e um outro bem no meio. O que era isso? Eles usavam essa estrutura para esviscerar animais e assar, né? Vamos dizer assim. Então, eles tiravam as vísceras, ou seja, as tripas, por isso tripalium, né? Também vem disso, dessa palavra. Então, eles esvisceravam o animal e colocavam ali naquela estrutura de madeira para assar. E aí, o que foi que a cabeça do homem inventou, né? Pegou este instrumento, esses 3 paus, e começaram a utilizar para torturar, né, as pessoas. Então, como aquilo ali era algo penoso,
onde as pessoas sofriam muito, e essa palavra ela estava associada a trabalho, então se achava que o trabalho não era, nessa época, tá, gente? Não era nada digno, como a gente diz hoje. Era algo muito penoso. Por que ele era penoso? Porque ele tinha origem lá na tortura, né? Então, essa questão lá, o homem, a gente fala assim na maldade de hoje, mas o homem na sua história, se nós formos olhar, né, idade antes de Cristo, depois na antiga, medieval, a gente vê muita barbaridade. Muita gente assim morrendo e sendo torturada de diversas formas, né, sem nenhum pingo de humanidade. Então, isso existia muito. Então, o trabalho, se vocês forem ver um filme de época, por exemplo, lá da Idade Média, né, ou mesmo um pouco mais, né, adiante da Idade Média, moderna, você vê, vamos para a Idade Média, que nos filmes é muito bem retratado, porque a corte, né, os reis e a corte que vivia em torno desses reis, eles não trabalhavam. Quem trabalhava era o povo. Então, o povo era indigno, eles tinham isso na cabeça, que o povo não tinha dignidade. Então, eles tinham que trabalhar para servir quem estava lá em cima, né, no poder, quem tinha origem nobre. Então, tinha muita essa questão. Então, o trabalho ele não era visto, considerado como algo que te fazia engrandecer. O trabalho ele era visto como algo penoso, como um castigo, que o digam os escravos, né? Ou mesmo essas classes que eu acabei de falar para vocês, que eram servos, que viviam ali, né? A gente estuda o feudalismo, que tinha os senhores feudais, e os feudos, onde as pessoas eram super exploradas, isso acontece ainda muito, mesmo em pleno século XXI, a gente ainda vê escravidão, ainda vê servidão, né? Então, o trabalho, nesse caso, né, é algo muito penoso, né? Então, os homens livres que se dedicavam ao lazer, à contemplação, ao ócio, essas pessoas, eles eram privilegiados, eles não tinham, vamos dizer, o acesso ao trabalho, né? Que eles viam como algo penoso, né? Então, era dessa forma que o trabalho era tido nessa época. Por isso, originalmente, trabalhar significava, anteriormente, né, antigamente, muito antigamente, ser torturado. A prática aplicada aos escravos e pobres que não podiam pagar os impostos. Então, por isso, eles tinham que labutar, falava também assim, labutar, trabalhar, trabalhar, trabalhar incansavelmente, né, para poder sustentar lá os que estavam acima em uma classe social mais considerada. E aí, ainda, né, nesse tempo, com o tempo e o entendimento de trabalhar como tortura se ampliou para as atividades produtivas realizadas por trabalhadores, como, por exemplo, os camponeses, os artesãos, os agricultores, os pedreiros, então todas aquelas pessoas que trabalhavam e que manufaturava, né? Era uma produção manual, era artesanal, né? Eles não tinham máquinas, não tinha uma produção em escala, era tudo muito artesanal, né? Então, essa atividade que antes era uma tortura, né? Aí, nesse outro período já passou a ser mais como sobrevivência mesmo. Então, o homem passou a sobreviver força de trabalho. E aí nós vemos um marco na história do trabalho, onde na França apareceu, pela primeira vez depois de Tripalium, apareceu a palavra travailler. Travailler significa sentir dor ou sofrer, que passou a designar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil ou dura, que era o trabalho que essas pessoas aqui, ó, desenvolviam, né? Que eram aquelas pessoas que estavam no campo, que produziam, que plantavam, trabalhavam com pecuária, com agricultura, eram camponeses mesmo, né? Ou mesmo os artesãos, que eram os ferreiros,
os pedreiros, enfim. Então, a gente já vê um outro registro, né, uma outra nomenclatura para trabalho, onde já sai daquela história de ser algo de uma tortura, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ainda está relacionado a uma atividade exaustiva. Né? Aí, fazendo um pulo maior na história do trabalho, a gente tem a especialização, né? Que essa especialização, ela começou a aparecer a partir da Revolução Industrial, né? Veio uma cultura, né? Houve uma evolução cultural nessa Revolução Industrial, onde a palavra trabalho começou, né, a ser diferenciada, porque houve um grande êxodo rural, né? As pessoas, o que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para as grandes cidades, onde eles começaram a trabalhar com, né? E lá nessas fábricas, ainda assim, eles eram muito explorados. E lá nessas fábricas se trabalhavam homens, mulheres e crianças. Houve registros de crianças de 5 anos trabalhando em fábricas. O que é que essas crianças faziam? Elas recarregavam bobinas. Como elas eram pequeninas, né? Ora, uma criança. Então, como elas eram muito pequeninas, elas entravam na máquina, faziam a troca. Por conta disso, nessa época, existia muito acidente do trabalho. Muito, né? Então, muitas crianças ou perdiam membros, perna, braço, ou perdiam a vida, né? Com um detalhe, nessa época, começaram a surgir greves, o homem começou a lutar, né, por condições de trabalho melhores, né? Então, a gente já vê um marco, né, aí nesse período, para que a força de trabalho tivesse um respeito, uma dignidade e até mesmo uma remuneração melhor. Porque eles faziam jornadas de 12 horas, de 14 horas. Imagina, você acordar 6 horas da manhã, na verdade, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã entrar no seu trabalho e às 8 horas, 10 horas da noite, tu ainda está trabalhando para descansar muito pouco e no outro dia, 6 horas de novo, estar ali naquele trabalho. Então, eram jornadas muito exaustivas. As pessoas chegavam no trabalho, no ambiente de trabalho, ainda sem, vamos dizer, recuperar a sua energia, né? Alguém falou? Deixa eu olhar aqui. Tá difícil ler? Ah, tá. Deixa eu aumentar, então. Só um minutinho. Oi, Lucas, tudo bom? Oi, Lucas. Você tá aí, Lucas? Já. Tô aqui. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Que bom que você está com a gente. Tá, deixa eu ampliar, porque alguém falou aí que tá ruim de ler, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, gente, nesse período foi um período bem difícil, tá? O início da Revolução, eu não sei se vocês em história já trabalharam, já estudaram isso, mas nós estamos vivendo hoje a 4ª Revolução Industrial já, né? Então, muito se evoluiu nesse tempo. Então, no fim do século XIX, começou a ter o sentido genérico, onde hoje, o que nós chamamos hoje de trabalho, que é o da aplicação das forças e faculdades, que são os nossos talentos e nossas habilidades para alcançar um determinado fim, que é justamente como eu falei para vocês. O homem começou a se ligar, né, a despertar que ele era a força de trabalho, que era a força de trabalho dele que fazia com que aquela fábrica crescesse. Ele começou a fazer greves, né,
por condições de trabalho melhor. Essa cena aqui é do filme Tempos Modernos, tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma cena do filme Tempos Modernos, e é muito bem retratado, né? Por exemplo, tem uma cena que eu posso até colocar aqui para vocês, tem uma cena desse filme que o Charlie Chaplin, ele é engolido, né? Essa cena aqui, ó, ele tá nessa engrenagem, ele entra na engrenagem. Só que assim, como é Hollywood, né? Um filme que não queria mostrar o lado ruim, vamos dizer assim, né? Até que mostra também, mas, vamos dizer, não ia mostrar sangue nem nada. Mas isso era o que acontecia. As pessoas eram engolidas pelas máquinas, né? As máquinas, nessa época, elas não eram bem desenvolvidas. Então, por exemplo, existia muita explosão. Então, as pessoas, elas trabalhavam em ambientes que não tinham higiene, eram ambientes insalubres, ou era muito quente, ou era muito frio, o chão, às vezes, era molhado. Então, tinha toda uma condição que era muito terrível para essas pessoas de trabalho, que hoje é impensável, né? Hoje nós não conseguimos nem, assim, imaginar de nosso pai, mãe, ou um irmão, ou você mesmo, trabalhar numa situação como essa, né? Em condições similares. E aí, ó, aqui eu trago as 4 revoluções, né, para vocês entenderem. A primeira houve, né, no final do século XVIII, quando houve a mecanização foi inventado o tear elétrico, a mecanização e a força a vapor, que foi a máquina a vapor. Então, o que acontecia? Se antes uma pessoa sozinha no tear, ela trabalhava e ela, por exemplo, usava um pino com lã para tecer um tecido, depois que foi inventada a máquina a vapor, eles conseguiram fazer com que 4 pessoas, eles aumentaram os fusos, né, de lã, e aí 4 pessoas conseguiam, uma pessoa conseguia em uma máquina fazer o trabalho de 4. Eita! E depois eles inventaram uma outra, onde uma pessoa fazia o trabalho de 8. Então, aí começou a haver a substituição do homem pela máquina, que é o que está acontecendo até hoje, né? Numa produção, eu separei aqui um vídeo para mostrar para vocês da Coca-Cola, onde você vê muito pouco de pessoas no ambiente de trabalho, da produção mesmo da Coca-Cola, na indústria. E aí você vê muito pouca gente trabalhando, né? Na verdade, as pessoas que trabalham, vamos dizer, o grosso, não é mais operário, porque as máquinas fazem tudo. As máquinas invasam, as máquinas fecham, as máquinas embalam, então elas fazem tudo. Isso eu estou já dando um pulo para 4.0, né? Então, as máquinas fazem absolutamente tudo, né? E o que o homem faz? O homem, ele abastece. Então, por exemplo, ele faz o abastecimento das latas, faz o abastecimento das tampas, faz o abastecimento das caixas que vão ser transportadas. Então, o homem faz esse abastecimento. E, logicamente, existem as pessoas que trabalham na manutenção dessas máquinas, na programação das máquinas. Então, já são outras profissões, né, surgindo aí. E não aquela pessoa que vai ficar olhando e enchendo lata por lata, garrafa por garrafa. Isso não existe. Isso aí pode ter existido um dia, né, lá atrás, no início do século XX, que foi quando, final do século XIX para XX, foi que surgiu a indústria 2.0, que é quando já surgiu uma produção em escala, linha de montagem, surgiu a eletricidade, onde, por exemplo, a gente já pode buscar um personagem que é chamado Henry Ford,
que é o dono, o que fundou a indústria Ford, que hoje não existe mais aqui no Brasil, infelizmente, né? Foram fechadas as fábricas. Mas o Ford, ele fez história. Por quê? Ele foi o primeiro industriário a fazer uma produção em escala, né? E a partir do Ford, outras indústrias foram copiando e fazendo igual. E aí depois, na década de 70 mais ou menos, surge a indústria 3.0, é onde já começa os primeiros sinais de robótica, automação, os computadores já começam a surgir, a internet, os eletrônicos, enfim. Então, logo na década de 70 para 80 é quando já começa uma nova, né, roupagem dessa indústria. E, logicamente, quando eu falo que a indústria está modificando, logicamente o trabalho também está modificando. Porque uma coisa é você trabalhar com um tear mecânico, outra coisa é trabalhar com tear elétrico e depois algo que já está automatizado. O automatizado quer dizer que tem alguém ali só fazendo manutenção e abastecendo, né? Porque é algo automático, está fazendo sozinho, né? Inclusive, a imagem que vocês veem bem aqui, ó, é de um chip, né? Já aparece aí o chip. E a indústria 4.0 é o que a gente está vivendo agora, século 21, que já entram os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, as redes, né? Então, tudo está interligado em rede. Para vocês terem uma ideia, uma empresa como a Kia é uma indústria automobilística. E aí a Kia, ela tem, para vocês terem uma ideia, ela tem equipes nos 4 cantos do mundo. Por quê? O que a Kia entendeu? Que um projeto não pode parar. Olha a inteligência da empresa. A Kia, ela é coreana. E aí o que eles fazem? Está sendo desenvolvido um projeto para um novo carro. Vamos dizer que esse projeto esteja sendo desenvolvido na própria Coreia. Mas essa equipe, ela precisa descansar, certo? Deu 18 horas, 17 horas, não sei a hora que a fábrica fecha, mas vamos supor que seja 17 horas. A fábrica fechou 17 horas, esse projeto já está na rede da empresa e uma equipe de um outro país que ainda não tenha parado, né, vamos dizer, a sua rotina de trabalho, porque vocês sabem que existe aí o movimento de rotação da Terra, né? Então, enquanto na Coreia está escurecendo, em outro país ainda é dia. Então, essa equipe assume e passa para a próxima e para a próxima. E aí, o que acontece? Os projetos, eles não param. Eles conseguem trabalhar 24 horas num projeto. Então, o projeto, ele não fica 6 meses, 1 ano. Antigamente, eu cheguei a conhecer a fábrica da Fiat, lá na cidade de Betim, em Minas Gerais. Eu fiz a minha especialização em administração hoteleira, eu fiz em Minas Gerais, numa cidade chamada Barbacena. E de lá, o nosso coordenador conseguiu uma visita na Fiat. Eu fiquei encantada, gente, encantada com a fábrica da Fiat, porque, assim, é um mundo que não enxerga. Antigamente, né? Hoje a internet, o YouTube mostra um monte de coisa. Mas antes a gente não tinha acesso, né? Quando eu fiz turismo, nem tinha internet, Virgem Maria. E aí, quando a gente fazia pesquisa, era dentro da biblioteca, tinha que ir para a biblioteca estudar e copiar, e era assim que a gente fazia. E aí eu fui conhecer essa fábrica, e eu fiquei muito encantada com tudo que eles faziam lá, sabe? Porque era uma realidade que a gente não tinha acesso, né? E a Fiat, ela tinha muitas inovações, né? Então, os trabalhadores, na época que eu fui visitar a Fiat, eles tinham 18 mil funcionários nas 24 horas, né? Então, eles tinham uma turma que entrava às 7, saía às 15, uma turma que entrava às 15, saía às 23, e uma turma que entrava às 23 e saía às 7, dividida em 3 turnos. E aí a fábrica não parava, só que mesmo a fábrica não parando, eles, na palestra que eles deram lá para a gente, eles falaram que um carro
para fazer o projeto e todos os testes, até chegar no consumidor final, que somos nós, no caso, levava 3 anos, 4 anos, dependia do carro, né? Então, muitas das vezes, fazia o projeto, voltava, testava novamente, então, levava-se muito tempo. Então, com essa história aí da Kia, você nota que, pelo menos, a aceleração em relação ao projeto, ela existe, porque as equipes, elas trabalham de forma integrada e em rede, ok? Ei, Luísa, me conta como é que tu sabes disso? Gente, pois é, olha, Barbacena é conhecida como a cidade das rosas, é lindo lá, só é frio, gente, é muito frio. Assim, a gente, por exemplo, o termômetro estava marcando 12, mas a sensação térmica era de 4 graus a menos. Então, era 8. Se estava 8, a gente sentia como se tivesse 4. Era bem, bem ruim. Então, não, era ruim não, era bom também, porque a gente fica todo mundo chique, né, no frio. Inspira, Luísa, esse André, né? Então, lá é chamada Cidade das Rosas e Cidade dos Loucos, justamente por causa desse hospício que existia. Hoje em dia não existe mais, né? Eu tenho muita vontade de voltar em Barbacena. E lá em Barbacena existe um dos 4 hotéis escolas do Brasil. O Hotel Escola Senac Grogotó. Então, foi lá que eu fui fazer o meu curso de especialização. E eu fui justamente parar. Ah, tá. Lá em Barbacena também existe a Escola de Cadetes do Ar. Quem tiver interesse em ser um cadete da aeronáutica, vai ter que ir para Barbacena. Então, e também é chamada Cidade dos Estudantes, porque lá tem a EPICAR, que é essa escola de formação de cadetes do ar, tem o Hotel Escola Senac Grogotó, tem o hospício, tinha, né? Por isso considerada a cidade dos estudantes, dos loucos e das rosas. Mas olha, gostei de ver, viu, Luísa? Cultura geral. Cultura geral, viu? Então, voltando lá. Ah, que bom, gostei de ver que vocês estão ligados, viu? Então, voltando lá, né, para a nossa aula. Aí, gente, o que a gente está vivendo hoje está muito bom, né? Mas ainda há muitas mudanças que estão à vista para acontecer, tá? Muita coisa aí. Eu li um estudo que 60% das profissões que vão ser escolhidas hoje, em 2050, não vão existir mais. O que é que vocês acham disso? Olha só o que eu falei para vocês. É um dado assim que é meio... Pode repetir. 60% das profissões que forem escolhidas hoje para serem, né, para você viver a sua vida, em 2050 não vai existir mais. Por exemplo, contador, quem faz contabilidade. Existe um estudo que diz que a contabilidade, ela vai ser por inteligência artificial. Você joga todos os dados da empresa num programa, num sistema. Esse programa, ele faz toda a análise contábil e te dá os relatórios. Para que a empresa vai querer contador? Aí os médicos, bacana a sua pergunta, Dandara. Os médicos, eles vão ter que, até o João Vitor, ele fez esse comentário no fórum dele que eu achei interessante, que ele colocou assim, que mesmo o médico, ele precisa estar antenado com a evolução do conhecimento. Então, vamos dizer, hoje você chega numa app Vida da Vida, tem principalmente por conta do Covid, né?
Mas, assim, você já vê consultas por telemedicina. Você vê, se você procurar no YouTube ou em qualquer outro lugar, o médico, ele está lá nos Estados Unidos e faz uma cirurgia no Brasil. Tu vai dizer, peraí, mas como? Está em uma máquina e essa máquina está interligada em rede, olha só, né? A internet das coisas e a evolução mesmo, né? Da questão da robótica, né? Aí é tudo interligado. Lá nos Estados Unidos, manipulando e vendo o paciente de forma, né, por vídeo. Então, ele está vendo e está mexendo nos equipamentos. E existe um robô aqui no Brasil que está fazendo os mesmos movimentos que ele está fazendo nos Estados Unidos. Você entendeu? E ele faz a cirurgia de lá. Olha só. Então, os médicos, não é que vai deixar de existir, mas ele vai precisar evoluir junto, né? E isso é um pouco isso, só que assim, logicamente, o paciente não está sozinho com o robô em uma sala, tá, gente? Tem uma equipe monitorando, tá? Tem uma equipe monitorando, né? Procurem o que vocês acham, na outra aula vocês me falem, tá bom? E aí o paciente está ali numa sala de cirurgia, bloco cirúrgico, tudo, né? Só que é alta tecnologia e o cara está lá no outro lado do mundo, fazendo a cirurgia de lá. Então, o médico, ele precisa, sim. Os equipamentos, eles vão evoluindo, né? E eles estão cada vez mais precisos, né? Eu aconselho que vocês vejam também um filme chamado Radioatividade. Vocês já viram no Netflix? Alguém viu? É a história, eu acho que é Marie o nome dela, Marie, não, é Marie. Ela foi a primeira cientista a ganhar 2 Nobel. Ela que descobriu... Ai, eu fico arrepiada com essas coisas. Mas a Marie, ela descobriu 2 novos elementos para a tabela periódica. 2 elementos radioativos. E foi a partir dessa descoberta dela que foi possível se fazer a radioterapia, que é uma terapia utilizada para quem tem câncer. Tá, gente? Então, aconselho vocês verem esse filme. Chama Radioatividade. É a história dessa mulher. Bem interessante a história dela. Inclusive, o marido dela acabou morrendo por conta da agressão, né, dos elementos que eles utilizavam na pesquisa deles, né? E aí, eu não lembro também do que foi que ela faleceu, mas o marido dela foi por conta disso. Então, é uma história, assim, muito bacana de ser vista. E, assim, a evolução, né, da área médica, porque ela era uma cientista, ela nem era da área médica, ela era uma cientista mesmo, ela era física, eu acho. E aí ela foi, né, fazendo as pesquisas, descobriu e acabou inventando aí esse equipamento que faz o tratamento de pessoas com câncer. Muito importante até hoje, até o século XXI, né? Eu creio que ela foi nascida no século XIX, final do século XIX. Então, é isso. Aí a gente precisa, viu, pessoal? Nós precisamos estar, seja o profissional que for, tá? Nós precisamos estar ali, alinhado com todo esse processo tecnológico, tá? Ah, que legal, Luísa. Então, assiste. Se você tiver Netflix, assiste esse filme, que ele é bastante engrandecedor. Inclusive, eu ia até fazer uma postagem sobre ele lá no Instagram, no Face e tal, para que as pessoas possam ver e dar valor. Porque, assim, a gente escuta muito. A Einstein, inclusive, ela foi contemporânea do Einstein. Essa cientista,
ela foi contemporânea. Na época que o Einstein apresentava os ensaios, os estudos, ela estava lá junto, entendeu? Então, assim, é legal também ver que existe agora um resgate dessas informações em relação às mulheres, né? E aí, olha, eu trouxe para vocês, como eu tinha falado ainda há pouco, deixa eu só aumentar aqui, na verdade. Eu vou colocar, deixa eu tirar de novo. Eu vou colocar aí no chat para vocês esse link. Vocês vão acessar esse link. Está enxergando? Uma tela onde está escrito Kahoot aqui, do lado esquerdo. Tá? Isso, pronto. Então, eu desenvolvi para vocês um quiz, que é uma espécie de jogo com 12 perguntas. Mais uma vez, tá, gente? Não é nada avaliativo, é somente para a gente ver, assim, né? Aguçar a curiosidade e ver, assim, se vocês têm o entendimento do que sejam as profissões. Eu peguei, né, algumas profissões que foram citadas dentro do mundo do trabalho. No livro de vocês, inclusive, aparecem algumas, para ver se vocês sabem quais são elas, tá? São profissões que já não existem mais. Então, quem sabe se em 2050, que eu acho que eu nem vou existir mais, mas em 2050 alguém vai estar falando de uma profissão de hoje, né? De hoje, de 2020. Olha, essa profissão em 2020 existia, agora não existe mais. Quem sabe? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês acessem, tá? Esse link aqui e vocês façam o Kahoot. Depois a gente vai conversar sobre as profissões, essas profissões que vocês viram lá, se vocês tiverem dúvida. Professora, mas que profissão é essa, né? Tá bom? Então, peguem esse. Pode ser pelo celular isso aqui, tá, gente? Ele também funciona direitinho. Então, feito isto, nós vamos falar só um pouquinho do trabalho hoje, né? Onde todos os postos que são oferecidos pelo mercado de trabalho, vai exigir cada vez mais de vocês que vocês estudem, gente. Então, assim, eu sei que vocês estão numa idade que tem muita coisa, né, assediando vocês, muita informação assediando, muita coisa para tirar vocês do foco, muita rede social, jogo, mas se vocês não focarem no estudo, se vocês não tiverem essa certeza que o que vem na frente só depende de vocês, vai ficar difícil, né? Então, cada vez mais o mercado vai te cobrar especializações. Cada vez mais o mercado vai te cobrar formação. Então, quanto mais formação, quanto mais conhecimento você tiver, mais, vamos dizer, provável de se colocar numa boa, né, num bom cargo você vai ter, né? A não ser que você seja um empreendedor. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 14 milhões de desempregados. 14 milhões, né? Então, existem vários países no mundo que não têm essa população, 14 milhões de pessoas. E nós temos tudo isso de gente de desempregados. Então, se formos fazer uma análise dessa massa, né, de pessoas desempregadas, você vai achar, sim, pessoas com muito conhecimento, com muita qualificação que está desempregado, sim, né? Porque, principalmente agora com a pandemia, o mercado ele ficou mais restrito, mas também você vai encontrar pessoas que, infelizmente, pararam no tempo e, por isso, não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, como eu falei para vocês que eu trabalhei no hotel, depois eu saí do hotel, fui para a UNAMA, né? Fui para o Sebrae e para a UNAMA para dar aula. E eu conseguia levar meus alunos para fazer visita no hotel, porque eu era professora de hotelaria. Então, eu conseguia levar meus alunos para visitar toda a estrutura, conhecer.
E lá eu via sempre uma senhora que ela, quando eu entrei no hotel, ela era faxineira, e eu ia levar meus alunos, tipo, sei lá, 5, 6 anos depois, ela ainda continuava como faxineira. Depois eu fiquei sabendo por outras pessoas do hotel que ela se aposentou como faxineira. Então, é assim, é aquela pessoa que está muito, como eu posso dizer, conformada, né? Ah, não, para mim isso aqui tá bom, tá ótimo, não quero. Daí não estuda, não evolui, né? Então, isso a gente precisa evitar. E vocês só vão conseguir, de fato, uma colocação boa no mercado se vocês colocarem isso na cabeça de vocês. Quanto mais vocês estudarem, vai ser melhor para o futuro, né? Vocês precisam ter autonomia também, né? E essa autonomia, por exemplo, quando você tem um bom currículo, que a gente chama, que é aquele documento onde tem toda a tua história de trabalho, de estudante, vai estar tudo registrado no currículo. Você só tem autonomia de fazer uma escolha por um emprego melhor quando você também tem essa formação, né? Você tem essa condição. Então, a autonomia da escolha vai depender muito da formação e também do tempo de estudo. Assim como habilidades em informática. Eu ainda vejo jovens que dizem, eu não gosto de usar o Office, eu não sei usar tal ferramenta, eu não gosto. Não, a gente precisa, é necessário e urgente que vocês tenham habilidades em várias ferramentas, né? Em várias ferramentas da informática, da tecnologia. A maior parte de vocês já está num curso direcionado à tecnologia. Não são todos, mas a maioria. Então, vocês já estão com o pé na frente, né? Mas quem não está no curso técnico, né, que é o de redes, eu creio que é o de redes, mas tem contato, se apropriem desse conhecimento, que vocês vão ver que vocês vão ter muito destaque lá na frente, tá? Inclusive, eu estava conversando com a minha filha, que eu falei para vocês há de 20 anos, ela vai terminar o curso dela agora, né, no final do ano. E eu já conversei com ela para ela trazer, para ela ensinar para vocês utilizar uma ferramenta que ela utiliza para fazer trabalhos com a equipe dela, a equipe da universidade. E aí é muito interessante, inclusive eu não sei ainda utilizar, e eu vou aprender junto com vocês, tá? Eu vou só ver o dia direitinho para ela ensinar vocês como trabalhar com essa ferramenta, tá bom? Outro detalhe, né, que o mercado de trabalho, ele, infelizmente, ele acaba envolvendo a perda de postos que são rotineiros e mecânicos. Então, eu só sei fazer essa tarefa, sabe aquela lá que eu falei para vocês, da pessoa que deita na cama e fica lá, quer dizer, poxa, imagina o quanto deve ser chato isso. Tudo bem que tem gente que disse aí que ia adorar, né, esse serviço, mas deve adorar um dia, 2 dias, uma semana, depois deve se tornar um trabalho bem chato, né, rotineiro, onde tu só fazes aquilo, tu não implementas nada, tu não evolui em nada. Já pensaste tu passar uma vida assim, né, ganhando lá o salário e só para ficar esquentando a cama para os outros, né? Então, não deve ser muito, vamos dizer, para uma vida, que eu estou falando de trabalho. Então, o ideal é que você vá se apropriando do que hoje está sendo demandado. E o que é que está sendo demandado? Mais uma vez, postos em tecnologia da informação, meios de comunicação, entretenimento, serviços. Então, são essas condições que o mercado está trazendo para vocês, jovens, né? São essas condições. Então, por exemplo, eu que sou da hotelaria, se eu tivesse hoje trabalhando no hotel ou gerenciando um hotel, eu teria que criar vários atrativos para chamar e fazer com que aquele cliente ficasse comigo, aquele hóspede. Por quê?
Hoje existe um atrativo chamado Airbnb. Não sei se vocês já ouviram falar. O Airbnb, você entra no site e você tem à disposição casas, apartamentos, locais para ficar em toda parte do globo terrestre. Você entra lá, quero ir para Singapura, entra lá Singapura, e tem apartamento, tem casa, tem chalé, tem sítio. Aí você escolhe, eu vou com 3 pessoas. Você põe lá 3 pessoas, eu quero na faixa de preço X, você faz todo, né, coloca tudo os parâmetros que você quer e o site já te coloca à disposição quais as possibilidades de hospedagem naquele local, que não são hotéis, são pessoas que têm casas, apartamentos e estão alugando. Não sei se vocês já ouviram falar do Airbnb. Deixa eu ver aqui se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar desse site de hospedagem? Não? Nunca ouviu falar? Não entendeu? Qual a parte você não entendeu tudo? Eu estou falando que quando a gente não evolui, né? O nome do site, tá? Entendi. Vou já colocar aí para vocês. Peraí, calma aí. Deixa eu me lembrar aqui. Vou já pegar uma foto aqui e botar aqui para vocês verem. Não dá. Eu ia botar no chat, mas não dá. É aqui, ó. Airbnb. Aí o que acontece? Tá bem aí, ó, no site o nome. Aí, se vocês quiserem, deixa eu botar bem aqui. Então, a pessoa não precisa ir para um hotel mais. Eu quero um local onde eu tenha cozinha. E detalhe, tá? E detalhe, você coloca, eles te dizem, na verdade, tudo que tem lá dentro. Por exemplo, se eu vou colocar aqui Buenos Aires, sem mais Buenos Aires, tá? Quando eu vou para Buenos Aires, vamos dizer que eu vá dia 7. E quando eu saio, check-in é a entrada, check-out é a saída. Quantos hóspedes? Vão 4 adultos. Pronto, tá ótimo. E aí eu vou buscar. Vai me dar um monte de opção. Olha aqui, ó. Apartamento. E ele me dá o preço já da diária. 95 em reais, ó. R$95, R$354. E por bairro eu posso fazer a pesquisa por tipo de lugar, por preço, tá? Então, isso aqui, a pessoa que tem um hotel, que não tiver ideias novas para manter os hóspedes, né, se hospedando ali com ele, vai perder, porque olha aqui, ó, é tudo mobiliado, tá, gente? Aí vem dizendo, por exemplo, vou pegar essa daqui, casa, e aí aqui ele vai dizendo se a casa tem, quantos quartos tem, olha aqui, ó, quantos quartos tem, ó, limpo e higienizado, se vai uma pessoa limpar, se tem, já que lá é frio em Buenos Aires, se tem o aquecedor, olha aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Aí na casa, quais as comodidades? Tem TV a cabo, tem Wi-Fi, tem piscina, estacionamento, TV a cabo, ar-condicionado, cozinha, estacionamento gratuito na rua, se for o caso. Ainda tem mais comodidades, mais 32. Então, cabe ao profissional se atualizar. Vocês estão entendendo? Então, tem que se atualizar. O Trivago também. Olha só, o Trivago, ele vende hospedagem em hotel, ele não é Airbnb, tá? Ele vende
O Trivago é o mesmo, tem outro também que eu esqueci agora, Destino, isso aqui é Destino. E aí ele vende hospedagem em hotel, ele vende passagem aérea, ele vende pacote turístico. O que é isso? É a substituição da agência de turismo. Então, tu vais lá no site e faz tudo o que tu queres. Então, se o profissional, o dono da agência, ele não tiver alinhado com toda essa revolução que está acontecendo, ele vai ficar para trás e vai fechar o negócio dele, né? A mesma coisa aconteceu com os taxistas em relação ao Uber, né? Então, o Uber está aí para, né, para quem quiser. Entra lá, chama, não só o Uber, 99, enfim, todos esses que fazem serviço de transporte também, né? E por aí vai. Então, você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo para poder você se colocar no mercado e ficar. Não somente se colocar, você permanecer nesse mercado. Aqui eu trouxe para vocês as habilidades profissionais do século XXI. Por exemplo, resolução de problemas complexos. Então, como é que eu vou conseguir resolver um problema complexo? Quando eu tenho estudo, quando eu também, mais uma vez, me aperfeiçoo e consigo desenvolver o raciocínio lógico para tudo que está sendo colocado de problema para que eu resolva, né? Capacidade de negociação, através de respeito mútuo, promovendo a vontade de chegar a um acordo entre as partes. Porque muita gente pensa que na negociação a pessoa vai somente para ganhar. Então, a negociação tem o ganha-ganha, o perde, o outro perde ou eu perco, mas para que todo mundo ganhe junto. Então, tem que ter essa capacidade e maturidade para a negociação. Adaptabilidade, devemos sair da zona de conforto em qualquer tipo de situação. Então, por exemplo, se tiver uma proposta de atividade, eu vou pelo mais fácil. Por quê? O mais fácil é melhor para mim. Vai ficar na minha zona de conforto. Não, por que você não faz aquilo que te desafia? Porque o que te desafia vai te testar, vai fazer com que você conheça outras coisas, né? Vá atrás de outros universos também para se trabalhar. A flexibilidade cognitiva, se adaptar adaptar nossos conhecimentos a cada situação e cada momento, né? Ter essa capacidade de analisar e flexibilizar aquilo que você conhece e conseguir se adaptar às situações, ser meio camaleônico, como o camaleão, né, que tem aquele simetismo, eu acho que é a capacidade que ele tem de mudar, né? A tomada de decisões, a análise global de qualquer problema nos permitirá atingir uma melhor solução. Então, a tomada de decisões, ela não pode ser de ímpeto, de supetão. Eu preciso fazer uma análise da situação e aí sim tomar a minha decisão baseada em uma análise e não tomar uma decisão, vamos dizer, repentina que depois eu não consiga voltar atrás. No caso de vocês, essa tomada de decisões, ela está muito embasada naquilo que vocês querem ser no futuro, que deve estar existindo uma pressão para alguns, para outros não. Eu vi nas atividades de vocês, do autoconhecimento, que tem bastante gente já com a cabeça feita, com aquilo que quer fazer, né, para o seu futuro, e é legal isso, é muito legal, mas tem gente que ainda não. Então, vai precisar fazer o quê? Diante de várias profissões, fazer uma análise, ver qual que a pessoa, de fato, vai gostar de desenvolver e meter a cara. Se não der certo, você tem a possibilidade de trocar. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o turismo, que eu amo ainda, de paixão, mas não deu certo pelo local que eu moro. Já falei para vocês que aqui, infelizmente, a gente não tem o incentivo que deveria ter. Daí eu fui para a administração, que eu também sou apaixonada. E aí deu certo. Eu acabei com 2 graduações, né? E apaixonada pelas 2. A criatividade, para desenvolvê-la, nada melhor do que a imaginação e o trabalho em equipe. Isso é muito bacana. Lógico que não é todo o trabalho que você vai precisar da criatividade, né? Não é toda a profissão que vamos dizer, que requer essa criatividade. Mas para aquelas alinhadas a desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços,
produção artística, né, produção de vídeos, tudo isso, criatividade é muito importante. A iniciativa, a proatividade e a proposta de novas ideias chegarão antes de que nos solicitem, isso é muito importante. A proatividade é você agir antes de que alguém te peça. Então, ó, aí vamos dizer que tem uma historinha, né, que uma pessoa, uma pessoa chegou com o chefe e disse assim: chefe, o João, o João, que é o meu colega, ele entrou agora na empresa e eu soube que ele vai ser promovido. Aí o chefe disse assim: Paulo, antes de eu te responder essa pergunta, vai lá na esquina, toma aqui R$20, vai lá na esquina e compra goiaba. Aí o Paulo foi lá comprar a goiaba. Daí, logo em seguida, ele volta, entrega os R$20 para o chefe e diz assim: ó, chefe, tá aqui o dinheiro, não tinha goiaba. Aí ele falou: agora sente aí. Daí ligou para o João e disse: João, você pode vir aqui? O João foi, aí o chefe disse assim: tome R$20 e compre goiaba. Aí ele foi lá, voltou e disse assim: chefe, não tem goiaba, mas olha só, lá tem laranja, tem banana. Aí foi falando todas as frutas que tinham na banca lá que ele foi. A banana, a dúzia é X, a laranja é Y, a maçã é tanto. O senhor quer quais dessa fruta? Me diga que eu vou lá. Então, o que aconteceu? Ele tomou uma iniciativa. Ele não ficou somente naquilo que foi pedido, entendeu? Ele foi adiante. Então, ele pegou a informação que o chefe disse que queria fruta, mas era uma específica que não tinha, né? Então, ele foi proativo, né? Foi com o chefe dele. E aí, ele falou para o João, né? O chefe falou para o Paulo. Falou Paulo. Paulo, e agora, o que é que você tem a me falar? Aí o Paulo falou: não, chefe, não tem nada para falar. Por que ele não tinha nada para falar? Porque ele viu que o outro funcionário, apesar de ser mais novo na empresa, o João, mas o João foi proativo. O João, ele tem atitude que o outro não teve. Então, ele ficou na dele. Foi melhor, assim. Porque o pior seria ele ser demitido, né? Melhor deixar ele lá no lugar dele, pelo menos. E aí ele se conformou. Então, a gente precisa ter iniciativa. A curiosidade, que é aquilo que nos rodeia, a descoberta de novas coisas que vão ser fundamentais. Então, vamos dizer que tu estás ali trabalhando num projeto e é o tempo todo a mesma coisa. Pô, tu não tens curiosidade. A internet tem tanta informação legal. Vai para a internet, vê o que tem de diferente para tentar fazer algo inovador, né? Então, isso é interessante também para o profissional de hoje. E o pensamento crítico. As chaves são autodisciplina e uso de uma visão global e racional. Então, eu preciso pensar criticamente. Se existe uma situação, e aí quando essa situação chega até mim, eu tenho que entender o que aconteceu, né? Fazer uma análise de tudo o que aconteceu e estabelecer um pensamento crítico. Por mais que vamos dizer, que eu tenha que tomar uma decisão, e essa decisão vá contra alguma situação que eu queria que acontecesse. Mas o meu pensamento crítico me diz que se eu for por aquele caminho, mesmo eu entendendo que eu deveria fazer daquela forma, não vai dar certo. Vai dar certo como foi pensado por uma outra visão, por uma visão de uma equipe e tudo mais. Então, esse pensamento crítico também precisa fazer parte do profissional do século XXI. E alguns trabalhos, né, novos rumos que esse trabalho vai ter, né, que algumas atividades vão desaparecer. Ainda agora eu dei um dado para vocês, né, que eu trouxe que 60% das profissões que forem escolhidas hoje, muito provavelmente daqui para 2050 não vão existir mais por conta do avanço da tecnologia, enquanto outras ligadas à tecnologia da informação, a Big Data, ou Big Data, algumas pessoas falam assim, né? IoT, que é a internet das coisas, a AI, que é a inteligência artificial, entre outras. E aí entra o web designer, o nanomédico,
o detetive de dados, o designer de inovação e muitas outras profissões que vão estar ligadas a essas áreas que eu falei ainda há pouco para vocês. E, por fim, né, uma frase que é muito dita, a gente escuta bastante, que seja lá, né, depois que o homem começou a evoluir no trabalho, seja agora, é o trabalho que enobrece de verdade, que dignifica. É você ser senhor de si e dizer, eu sou uma pessoa produtiva, eu tenho autonomia, eu consigo aquilo que eu quero. Então, somente através do trabalho, gente, é que se consegue se colocar diante da sociedade e fazer com que a sociedade tenha respeito por você. Por mais que você seja um simples trabalhador, um operário, né, que você não assuma grandes cargos, mas é isso que vai te dar respeito, né, diante das pessoas, você ser uma pessoa dedicada àquilo que você faz, ao seu trabalho, tá bom? E é isso. Vocês vão fazer um vídeo, na verdade, vocês vão escolher uma pessoa, pode ser vô, vó, mãe, tio, madrinha, quem for, padrinho, se tiver biso, bisa, não é bisa e bisa, né? Mas eu chamo biso. Deixa eu compartilhar aqui que eu quero mostrar a outra área. Estou aqui no Airbnb, mostrar aqui para vocês. Então, nessa tarefa, vocês vão fazer um vídeo, né? E aí pode ser, como eu falei, um adulto, vocês tenham proximidade. E nesse vídeo, vocês vão fazer só 2 perguntinhas. Qual profissão existia e não existe mais? Quer dizer, na época da pessoa, né, lá atrás, existia uma profissão que ela sabia, tinha contato, não existe mais. E vocês vão perguntar o que esse profissional fazia, tá? E a pessoa vai explicar. Para fazer essa atividade, você deve se apresentar no início do vídeo. Oi, eu sou a aluna ou aluno fulano de tal e vou entrevistar, aí você apresenta o seu ou sua entrevistado ou entrevistada, certo? Vou entrevistar minha avó, a senhora Maria José. Daí você faz as perguntas, uma de cada vez. Vó, mãe, tio, tia, qual a profissão existia no passado e que agora não existe mais? É bom vocês fazerem um roteirozinho, tá? Para não ficar gravando e regravando. E aí espera a resposta, depois faz de novo outra pergunta, espera a resposta. Vocês devem gravar, pode ser pelo celular, não tem problema, e postar dentro desta atividade aqui. Atividade 2, profissões, tá? Vídeo profissões. Escreve, professora, segue em anexo o meu vídeo. Entra aqui, procura onde você guardou seu vídeo, se for o caso de computador, né? E envia. Um detalhe, tá, gente? Aqui na plataforma, nós só conseguimos enviar arquivo até no máximo 20 mega. Então, o que acontece? Você vai gravar e vai olhar quanto que tem o teu arquivo. Ah, ficou muito grande. Vai gravar de novo para poder, né, ficar no tamanho de 20 megas. Eu fiz um teste com meu celular, fiz uma gravação de 1 minuto. 1 minuto ficou em 11 megas no meu celular. Mas o celular de vocês pode ser que o arquivo fique num tamanho, no tamanho mesmo diferente, tá? Então, vocês só têm que prestar atenção nisso, porque senão vocês não vão conseguir enviar o vídeo de vocês. Um detalhe, se alguém tiver habilidade com editor de vídeo, pode até colocar, tipo,
entrevista e põe um letreiro, pode colocar o nome da pessoa. Só não carreguem muito de informação, vídeo, porque quanto mais informações a gente coloca, mais ele fica pesado, tá? Então, só tem que ter cuidado com isso. Então, se conseguiu, né, a intenção é a entrevista mesmo, para que vocês até tenham contato, de repente, com profissões que vocês talvez nem pensassem, né, e a pessoa vai relatar para você, tá bom? Mas antes de gravar, faz um roteirinho, o que vai perguntar, a resposta também não precisa explicar muito, tá? São respostas curtas, então, qual a profissão? Fala a profissão, o que ele fazia? Em linhas gerais, não precisa falar detalhadamente, ficar 5 minutos falando da profissão, tá bom? Então, é isso. A atividade é essa. Eu gostaria que vocês me falassem se vocês têm alguma dúvida sobre a atividade. Vou ter que entrevistar minha mãe, meus outros parentes todos ficaram em Belém, minha bisa. Mas olha, Marcelo, você pode fazer pelo WhatsApp, fazendo captura de tela, se for o caso, tá? Abre um chamado pelo Teams, mas não dá, né? Porque o Teams, eu não sei se dá. Ou pelo Zoom, sei lá. Tem jeito de fazer online a entrevista. Tá bom? Por conta desse vídeo, eu sei que vai ser difícil para vocês fazerem hoje e postar hoje. Vocês vão ter até sexta-feira que vem para postar essa tarefa, tá? Olha só, 1 semana para vocês fazerem essa tarefa e postar, tá, gente? Alguma dúvida? Não, sim, talvez. Ok? Então, quem já fez a outra tarefa, apesar de que eu acho que só a Raniele já refez, né, Raniele? E o João Vitor, parabéns, viu, João? Sua tarefa ficou muito legal e você fez a tarefa completinha. Não sei, né, Raniele? Não sei. Por quê, pessoal? Olha o que aconteceu. Vocês não estão fazendo a leitura da tarefa como um todo. Eu vou abrir lá de volta a outra tarefa. Então, fica todo mundo, com exceção da Raniele e João Vitor, que eles fizeram já toda. A Raniele falta só corrigir. E o João Vitor, ele fez tudo direitinho, como foi pedido. O que vocês precisam, gente? Ler. Isso aqui se chama descrição da tarefa. Então, leiam toda a descrição. Não deixem faltar uma linha. Por quê? Aqui tem as perguntas que vocês têm que responder. Mas aqui embaixo está dizendo assim, ó, você deve, aqui, ó, você deve, fazer a publicação com as suas respostas, disso daqui. 2, escolher a publicação de 2 colegas e comentar. Apenas um aluno fez isso, João Vitor. Só ele. O restante ficou no número 1, fez a publicação das respostas. Por isso, vocês estão com 60. Por quê? A publicação das respostas de vocês está ok. Vocês fizeram o que eu pedi, né? Respondeu direitinho isso aqui. Tá beleza, mas vocês não fizeram 2, por isso 60. Então, tá faltando 40 pontos, ou pelo menos 20, para completar a média de vocês, que é 80 dentro da plataforma. Então, o que vocês precisam fazer? O colega, o Luiz fez isso também, tá, Luiz? Parabéns, não sei se o Luiz está aí, mas o Luiz também. O Clifton fez a publicação, né, da opinião dele. Eu mandei um recadinho para ele. O Luiz
leu a publicação do Clifton e comentou. Onde? Aqui. Clifton, achei interessante. E aí você vai dizer o que você achou interessante e fazer uma complementação, né? Olha só, o Luiz disse, acredito que a tecnologia continua avançando e logo, logo teremos que nos adequar, que é justamente o que ele está falando aqui, que a gente precisa se adaptar, né? Então, ele pegou o que o colega lá falou e, olha só, fez uma complementação. Aí ficou legal, viu, Felipe? Se você estiver aí, não sei se está, tá? Então, você precisa fazer isso. Escreveu, escreveu aqui o que você queria, você pode enviar para o colega. Você pode, inclusive, colocar uma imagem, se quiser, tá? Imagem, logicamente, sobre o assunto, gente, pelo amor de Deus. Então, lembrem que tem umas regras que estão lá no mural, as regras do fórum de discussão. Aí, ó, a mesma coisa, Sofia, né, o João fez direitinho. João, ele comentou aqui e comentou no da Ana Luísa, eu acho. Bom, enfim, tá? Então, ó, João Vitor já fez. João, né? Ah, tá. Foi porque o João, ele me mandou num documento e não era para colocar no documento. Aí, então, eu copiei a resposta e coloquei aqui as respostas do João, para que vocês possam ler também e, se for o caso, colocar aqui um comentário no do João, tá bom? Mas o João tá de parabéns aqui, eu vou só corrigir depois o restante, tá, gente? Então, façam isso, tá? Então, e também, o que mais? Eu coloquei 2 arquivos em anexo 1 e anexo 2, para que vocês pudessem fazer a leitura e ter mais segurança na resposta, tá? Porque não é um achismo, né? Ah, sim, como você vê o futuro, sim. Como você se vê nesse futuro, sim. Mas a primeira, como vai ser esse futuro? Né? Não pode ser nada fictício, é algo que você sente de fato que vai ser, e a leitura, ela te dá a condição de dar uma resposta muito, mas muito melhor, viu? Tá certo? Então, foi isso que ficou faltando, tá? Fazer o comentário na atividade do colega, tá, gente? E também fazer, alguns acho que nem fizeram a leitura, mas do material, mas está lá, caso vocês queiram. Outro detalhe, também já postei para vocês aqui no ambiente, deixa eu dar saída, já está postado para vocês, quem não estava na aula passada, a voltar, já está a aula interativa, tá? Também aqui, opa, já coloquei a aula interativa, qualquer coisa, é só voltar. A aula não precisa baixar, para quem ainda não tem costume de entrar na nossa aula, ela está no YouTube, é só clicar e assistir. Dá para assistir aqui dentro, ou clicar aqui e assiste dentro do YouTube. Ok? Tá, gente? Clifton, o que foi, Clifton? É só um comentário, né? Correto? 2. De 2 colegas. Tá? Okay. Você vai fazer um comentário, mas de um colega e um comentário de outro colega. São 2 comentários. Tá? Não 2 no mesmo. Certo? O Clifton, eu só perdoo você, Clifton. Sabe por quê? Você foi o primeiro, né? Então, você teria que esperar realmente para poder os seus colegas postarem e você ir lá e fazer o seu comentário, a segunda parte, tá certo? Isso daí, não se preocupe que eu entendi. Mas, assim, outro detalhe, a nossa aula é na sexta, gente, mas isso não impede vocês de voltarem, sei lá, 20 minutinhos, dar uma olhada. Por quê? Como eu estava falando no início da aula, o fórum, ele é uma oportunidade de vocês interagirem.
vocês são de 3 municípios diferentes, olha que legal, vocês podem, ainda agora estava muito bacana aqui no chat, vocês conversando, sabe? Marcelo, Adandaro, André, todo mundo interagindo, e com pessoas de locais diferentes. Então, o objetivo do fórum é esse, você entra no fórum, coloca o comentário para o seu colega, vai na tua publicação, verifica quais comentários foram colocados para você. Se você quiser, responde o comentário que foi colocado, o outro colega. Então, vocês vão ter, é uma forma de interagir dentro da plataforma, de vocês se conversarem, de vocês se comunicarem, entendeu? O fórum não é uma tarefa somente para ser enviada. O fórum já está dizendo, é fórum de discussão. Ele tem que suscitar o debate, a interação. É essa a proposta para vocês, né? Porque quando a gente lê o que o outro escreveu, você pode dizer, nossa, ele pensa igual a mim. Você pode comentar lá, nossa, o seu pensamento é igual ao meu, eu também penso assim, 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 assim. Entendeu? Aí o seu colega vai ler o que você comentou e vai dizer, poxa, legal, a gente pensa igual, qual a profissão que você quer seguir? E aí já começa a rolar um papo, entendeu? Então, essa interação é legal, é essa a proposta do fórum. E daqui até o final do ano, vai ter outros fóruns com outras temáticas, onde vocês vão precisar fazer essa interação. Então, se acostumem. Além da atividade em si, que eu avalio vocês, eu também avalio essa questão da participação, porque é importante. Lógico, gente, nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas personalidades, as nossas diferenças individuais. Tem pessoas que são mais extrovertidas, igual o André, né, brincalhão, participa mais. Tem pessoas que são mais introvertidas, isso é normal, mas eu não posso passar, vamos dizer, apagado. Não. Uma coisa é ser introvertido, a outra coisa é eu me apagar diante das situações. Eu preciso me fazer presente também, participar, você entendeu? Eu também tinha muito medo de falar quando eu era assim com vocês, até depois que eu entrei na universidade, aí eu comecei a desenvolver mais, né, essa questão de apresentação e tudo mais. Comecei a desenvolver muito mais na universidade. Isso é normal, mas uma coisa é ser reservado e a outra coisa é você se esconder por trás desse adjetivo, vamos dizer assim, né? Dessa qualidade de ser. Não precisa, sim, aparecer um pouco mais, conversar, perguntar, para que a aula fique mais interativa, tá bom? Obrigada, tá, gente, por hoje. Adorei, foi muito bom. Tchau, tchau. Beijos em todos. Tchau, Lucas. Tchau, tchau. Vou aguardar a tarefa, hein? Olha o Lucas falando em inglês. Thank you so much. Ok, not at all. Bye, Lucas. Tô vendo. Ele passa uns negócios para mim pelo Teams. Ele me achou no Teams, né, Lucas? I also speak in English. Ok, bye bye, Lucas. Tu, Marcelo. Olha, é o Marcelo respondendo. Gente, essa conversa não vai parar. Vamos fazer a tarefa de vocês. Tchau, beijo.